Chegou a hora do plantão aqui no canal e hoje eu quero saber se você sabe utilizar aí as palavras afim, tá? Afim junto ou separado, como é que você faz para acertar essas duas construções, tá? Então bora de frase para você aprender todos os macetes e não errar jamais a questão do afim junto ou separado. Mais um vídeo aqui do canal, eu sou o Prof. Gui Furtado, muito obrigado pela sua companhia, é claro. E hoje aquele quadro incrível, maravilhoso, chamado Se Errei Não Lembro, tá? Esse quadro aqui é para pegar algumas dúvidas do dia a dia com relação à língua portuguesa. A gente vai acabar falando disso aqui no vídeo de hoje, tá? Então aquela pílula de conhecimento diária, tá? Hoje em relação ao afim junto e o afim separado, tá? Bora entender como é que a gente utiliza essas duas formas, então, sem mais delongas, bora pro quadro para você entender na prática, porque aqui a diferença do canal é essa, a gente aprende tudo aqui, ó, na prática, ao vivo. Quem sabe faz ao vivo, tá? Eu queria muito agradecer a mim. Então bora lá. A frase na tela diz o seguinte, tá? Bora aqui começar as explicações. Ó, então vamos aqui. Número 1. O português é uma língua afim ou afim do latim? Afim junto ou afim separado, tá, gente? Olha só, a primeira coisa que a gente vai precisar entender o que significa afim aí junto, tá? Sempre que nós encontrarmos o afim junto, pega essa dica. Ele tem o mesmo sentido que semelhança, tá? Pensa comigo aqui. O afim junto tem a mesma ideia que semelhança, tá? Então, se você for trazer semelhança, a palavra semelhança para essa frase aqui, bom, ficaria assim, né? O português é uma língua semelhante à do latim, por exemplo. Então, quando a gente está lendo essa frase, fica mais fácil se a gente já tem um gatilho e já entende que o afim junto aí significa semelhante. Então, aqui eu já sei qual resposta você vai marcar. Você vai marcar, é óbvio, a primeira, tá? Ah, professor, mas como é que eu vou saber como utilizar esse afim aqui? Calma que tem dica, tá? Mas é aqui, um passo de cada vez. Viu o afim junto? É a mesma coisa que semelhança, tá? Põe isso aí na sua cabeça. Pensou nisso? Então bora ir para a frase de número 2, tá? Então olha só. Neste momento não temos afinidades afins ou afins separados, tá? Ressaltando aqui que a gente já aprendeu que o afim junto é a mesma coisa que semelhante. E pensa comigo também uma coisa, esse afim junto é um adjetivo, tá? É um adjetivo, ou seja, expressa aí uma qualidade ou uma característica. Por isso que você pode aí fazer a substituição por semelhante, tá? Para ficar mais fácil. Então, na frase número 2, quando eu falo assim, neste momento não temos afinidades afins, se você pegar semelhante e encaixar, será que dá certo? Neste momento não temos afinidades semelhantes. Se você conseguiu encaixar semelhante mais uma vez, você aí já sabe que a resposta é qual? É claro que a resposta vai ser afim junto, tá? E olha que interessante, aqui a gente está colocando no plural, afins. Isso porque é um adjetivo e o adjetivo aí deve concordar com a palavrinha que faz referência. Então ele está fazendo referência a afinidades semelhantes. Por isso que a gente pode e deve utilizar também no plural afins, caso seja necessário. Agora que você já sabe utilizar o afim junto, eu vou fazer o quê? Se inscreva no canal, vou pedir essa sua colaboração e vou lembrar sempre, apoie todo e qualquer professor aqui do YouTube que produza conteúdos para vocês, tá? Isso é muito importante para o nosso trabalho e isso, quando você acaba se inscrevendo no canal, é como se você dissesse, cara, professor, muito obrigado aí pela sua ajuda. Você sabe que a classe dos professores também depende aí muito de vocês, tá? Então, muito obrigado. E agora que você já sabe utilizar o afim, o jabá foi feito, tá? Então, já que você já sabe utilizar o afim junto, bora para a frase aí de número 3. Frase número 3 vai dizer o seguinte, estudou muito afim, né, junto ou separado,
de tirar uma boa nota. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é testar a questão do semelhante. Estudou muito semelhante de tirar uma boa nota. A frase já ficou completamente esquisita, né? Pensando nisso, eu vou ficar de olho nesse afim aqui, tá? O que acontece, gente? O afim separado, tá? Isso aqui é uma locução que a gente chama, tá? Prepositiva, ou seja, ela é construída aí de uma ou mais de uma palavra, na verdade, tá? Mais de uma palavra, e ela ali tem uma relação de preposição. A preposição, ela vai juntar uma palavrinha na outra, tá? Então, quando eu falo assim, estudou muito a fim de tirar uma boa nota, esse afim separado é a mesma coisa também que finalidade. A gente pode pensar em finalidade, tá? Ou seja, ele estudou muito, tá? Com a finalidade de tirar uma boa nota. Uma coisa interessante que a gente pode observar é o uso do verbo no infinitivo, né? Terminado aí com R. Então pensa comigo, o afim separado é uma locução prepositiva, tá? E tem a mesma situação, tem a mesma significância aí de finalidade. E um OBS que eu posso trazer para vocês aqui para ajudar ainda mais é que logo em seguida eu vou ter aqui, ó, um verbo, como eu tô vendo aqui, no infinitivo, tá? Isso já ajuda muito. Então, entre semelhança e finalidade, é claro que a gente vai usar finalidade, então fica afim separado. Agora que a gente já aprendeu um pouquinho aí do afim separado, bora ver essa frase de número 4. Lembrando, se você tem dificuldade aí, por exemplo, em pontuação, tem uma playlist aqui na descrição sobre pontuação, tá? Então lá tem casos proibitivos, casos facultativos, tem exercício para você praticar, então tem muita coisa aqui, tá? Frase número 4 diz o seguinte: estudo muito a fim ou a fim de que eu passe na prova. Aqui também é um caso bem interessante, tá? Olha o que acontece. Estudo muito, vamos pegar a questão do semelhante mais uma vez, tá? Se você for colocar a questão do semelhante, você vai ver que não se enquadra. Então eu não colocaria o afim junto, mas olha o mais aí, tá? Aqui tem uma mudança de situação. Quando eu falo assim, estudo muito afim, eu sei que a resposta correta seria esse aqui, tá? Mas olha que interessante, aqui eu estou utilizando a fim de que, tá? Isso aqui já é diferente aí do caso número 3. Essa expressão toda aqui, ó, a fim de que, isso aqui já é o que a gente chama de uma locução conjuntiva, tá? E as locuções conjuntivas, por exemplo, aparecem aí nas orações subordinadas adverbiais finais, né? Que indicam também finalidade. Então, olha que interessante. Na número 3, a fim de, ou melhor, o afim só, o afim separado, é uma locução prepositiva. Quando eu tô junto do de que, ó, quando eu junto de que ali, aí eu já tenho uma locução conjuntiva, mas também indica aí finalidade, tá? Então é como se fosse parentes, tá? Primas, o afim e o afim de que. Só que o afim de que é uma locução conjuntiva, enquanto que o afim ali, tá? O afim é uma locução prepositiva, mas a ideia vai ser a mesma. Bora então para a frase número 5, que é como se fosse o resumo de tudo que a gente viu até agora, tá? Então bora botar na prática aqui, ver se a gente entendeu de fato a matéria. Seus interesses eram afins ou afins junto ou separado, logo estavam afim ou afim um do outro, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer é colocar o tal do semelhante. Então pensa comigo aqui. Seus interesses eram semelhantes. Olha que interessante que eu tô falando semelhantes, então aqui no caso, esse afins está no plural, lembra que ele é um adjetivo e ele faz referência a interesses. Então aqui a gente sabe que casou, substituiu, deu tudo certo. Logo estavam afim um do outro. Aqui, gente, esse afim não tem relação, olha que interessante, não tem relação com finalidade, como na locução prepositiva ou locução conjuntiva. Aqui significa interesse. Então, sempre que a gente tem interesse em outra pessoa aí, a gente vai escrever o afim junto ou o afim separado. O afim junto é só para semelhança, então a gente vai colocar
quando tem sentido de interesse, nós vamos colocar também o afim separado, tá? Viu como foi bem fácil entender afim junto ou afim separado, tá? Lembre-se o seguinte, que o afim junto é um adjetivo e pode ir para o plural, tanto que a gente viu aqui, nós usamos afins. Afim é uma locução prepositiva e tem sentido de finalidade. Nós também temos aqui, como você aprendeu, a locução conjuntiva, que é aquela que a gente encontra ali, ó, a fim de que. Aí é uma locução conjuntiva, também tem sentido de finalidade. Nada muito difícil, talvez você agora pense, cara, era só isso. Sim, era só isso. Bom, espero que você tenha gostado aqui do nosso vídeo de hoje, desse quadro Se Errei Não Lembro. Um beijo e até a próxima.